Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Dev Pistola. Hoje nós iremos falar sobre procedimentos, mas antes vamos àquela revisão básica. Nas aulas passadas, nós escrevemos alguns algoritmos usando Portugal. Foram eles Hello World, Posso Votar, Olá e Média. Durante a escrita desses algoritmos, nós abordamos vários assuntos como identificadores, capitalização, comentários, software legado, cenário de exceção, fluxo de comandos, lixo de memória e, principalmente, usabilidade. Hoje, nós falaremos sobre um recurso fundamental da programação, que são os procedimentos. Voltando para a nossa seção conceitual, procedimento é um bloco de comandos que executa uma tarefa específica. Acho que você já ouviu isso algumas vezes, né? Então, antes de aprofundarmos nesse assunto, vamos relembrar alguns conceitos básicos. Na primeira aula sobre algoritmo, nós falamos sobre a diferença entre comando, algoritmo e software. Como vimos, o comando é um único passo, é uma única ação do seu tutorial. O algoritmo é um conjunto de comandos e o software é um conjunto de algoritmos. Pois bem, esse conjunto de comandos que lá atrás nós chamamos de algoritmo é, na verdade, um procedimento. Como falamos, um software não é um algoritmo único. Ele não tem todos os comandos escritos no bloco principal. Assim, pode até ser que algum cabeça de bagre tenha feito algo desse tipo, mas essa é com certeza uma péssima maneira de programar. A ideia é, sempre que possível, particionar o seu algoritmo em algoritmos menores e específicos para facilitar principalmente a manutenção e a reutilização do seu código. E isso se faz usando procedimentos. Para exemplificar o que eu estou falando, vamos usar o algoritmo calçar sapatos que vimos na aula sobre estrutura de condição. A primeira versão desse algoritmo tinha apenas dois comandos, calçar meias e calçar sapatos. À medida que fomos analisando os possíveis cenários, nós fomos adicionando comandos e estruturas até chegarmos nessa versão final. Como você pode ver, a versão inicial era muito mais simples do que a versão final. Daí, o que nós vamos fazer nessa aula é uma especialização do nosso algoritmo, dividindo-o em procedimentos para que nós possamos ter algo bem próximo da primeira versão. Bem, esse é o nosso objetivo. Como estamos trabalhando com um pseudocódigo, isso é, teoricamente, aceito e possível. Mas na vida real não é assim. Nós precisamos descrever o que cada um desses comandos faz. Só que ao invés de adicionarmos esses comandos direto no bloco principal, nós iremos criar blocos específicos, ou seja, procedimentos. Veja que a estrutura básica de um procedimento é semelhante à estrutura básica do software. Ambas têm uma palavra reservada informando o tipo de estrutura, seguida do identificador. Ambas possuem um bloco de comandos delimitado pelas palavras reservadas início e fim. A diferença aqui é que o bloco principal finaliza com um ponto final, enquanto o bloco do procedimento finaliza com um ponto e vírgula. Como já dissemos, isso acontece porque o ponto final do bloco principal indica que não há mais nenhum comando após esse terminador. Portanto, o procedimento que faz parte do software tem que estar descrito antes do bloco principal. Dessa maneira, o fluxo dos comandos vai saber da existência desse procedimento antes da sua execução. Revisando, o fluxo dos comandos é de cima para baixo, da esquerda para a direita. Quando nós fizemos a análise da receita de ovo frito,
Lá na segunda aula sobre algoritmo, eu comentei sobre a necessidade de informar quais utensílios seriam utilizados antes de iniciar a receita. Aqui é exatamente isso. Eu estou informando que existe uma ferramenta que será usada no bloco principal. Daí, quando o fluxo de comando chegar em calçar meias, ele saberá do que eu estou falando. Por isso, você tem que entender que o comando dentro do bloco principal é apenas uma referência para o procedimento. É como se todos os comandos do procedimento estivessem posicionados no local onde ele foi chamado. Por conseguinte, o fluxo de comandos irá executar todos os comandos do procedimento antes de voltar para os comandos do bloco principal. E esse é um dos motivos para que o terminador do fim do bloco do procedimento seja ponto e vírgula e não ponto final, pois ele poderá ter execução de outros comandos após o seu término. Agora que você aprendeu o que é um procedimento, qual a sua estrutura e como ele funciona, vamos para a nossa implementação. Se pé direito igual a verdadeiro, então calce a meia do pé direito. Se pé esquerdo igual a verdadeiro, então calce a meia do pé esquerdo. Daí você pergunta, só isso? Sim, é só isso, pois este é um algoritmo específico para calçar as meias. Mas, mestre supremo, essas variáveis não foram declaradas. Parabéns, gafanhoto! Você está finalmente aprendendo a programar. É isso aí. Essas variáveis não foram declaradas ainda, pois agora você vai aprender mais uma coisa nova. Existe uma coisa chamada escopo da variável, que também podemos chamar de contexto ou visibilidade. O escopo da variável refere-se ao contexto em que uma variável é definida e onde ela pode ser acessada. Existem dois escopos, global e local. Uma variável global é uma variável que pode ser acessada em qualquer parte do seu código. Ela é uma variável comum para todos os procedimentos. Já uma variável local é uma variável que só pode ser acessada dentro do procedimento onde ela foi declarada. Ela só existe dentro do procedimento. Para você entender melhor, vamos voltar no comparativo entre programa e procedimento. Como eu disse anteriormente, a estrutura básica do procedimento é bem semelhante à estrutura básica do programa. E isso também vale para a declaração das variáveis. Veja que a seção de declaração das variáveis também fica entre o identificador e a palavra início. A diferença é que a variável a é global, pois ela foi declarada nas variáveis do programa. E a variável b é local, pois ela foi declarada nas variáveis do procedimento. Dessa forma, a variável a pode ser acessada dentro do bloco principal e dentro do procedimento. Já a variável b só pode ser acessada dentro do procedimento. Para facilitar o entendimento, vamos para a prática. Assim ficou o nosso programa após a codificação do procedimento calçar meias. Veja que as variáveis foram declaradas fora do procedimento. Por isso, o escopo delas é global, ou seja, elas podem ser acessadas em qualquer parte do programa. No entanto, você tem que lembrar do fluxo dos comandos. Por mais que a variável seja global, ela precisa ser declarada antes da sua primeira chamada. Do contrário, quando o compilador estiver lendo o seu código, ele não vai saber o que é esse identificador. Agora, por que a gente definiu essas variáveis como globais? Porque elas serão utilizadas por mais de um procedimento.
Seguindo a implementação do procedimento calçar meias, essa é a codificação do procedimento calçar sapatos. Veja que o procedimento calçar sapatos utiliza as mesmas variáveis do procedimento calçar meias. Isso só é possível porque são variáveis globais. Gafanhoto, já deu para entender o que é uma variável global, né? Agora, antes de continuarmos, eu preciso fazer uma correção porque o meu perfeccionismo está gritando dentro da minha cabeça. Lembra quando falamos que os identificadores deveriam ser únicos? Não, né? Aposto que você estava dormindo. Então, dentro do mesmo escopo, nós não podemos ter dois identificadores diferentes com o mesmo nome. E aqui nós temos o nome calçar sapatos para identificar o programa e para identificar o procedimento. Portanto, um deles deve ser alterado. Como sou uma pessoa muito criativa, eu vou mudar o nome do programa para Programa Calçar. Assim, eu faço essa alteração num único lugar, pois se eu mudasse o nome do procedimento, eu também teria que alterar a chamada do procedimento dentro do bloco principal. Do contrário, o compilador não iria reconhecer esse comando. Correção feita, agora vamos analisar o nosso algoritmo. Nós temos duas variáveis globais, temos dois procedimentos específicos e temos as chamadas desses procedimentos dentro do bloco principal. O que precisamos agora é preencher as variáveis. E já que a aula de hoje é sobre procedimentos, nós vamos criar mais um procedimento, identificar o usuário. O objetivo desse procedimento é interagir com o usuário para poder preencher as variáveis corretamente de acordo com a resposta dele. Para isso, nós utilizaremos uma variável local para armazenar essa resposta. Se ela é local, então ela só existe e só pode ser usada dentro desse procedimento. Então, nós temos a nossa interação com o usuário, onde nós damos 4 opções de resposta para ele. E depois, nós temos a nossa estrutura de condição caso, que fará o tratamento dos dados de acordo com a resposta dada pelo usuário. Voltando para a seção de interação com o usuário, veja que a nossa abordagem foi bem simples. O usuário tem 4 opções de resposta que cobrem os 4 possíveis cenários. Ele só precisará informar o número correspondente. Além de ser fácil para o usuário, também é fácil para o programador, pois assim nós teremos uma única variável do tipo inteiro e por isso poderemos utilizar a estrutura caso. Já na estrutura caso, nós temos algumas novidades. A primeira delas é o uso dos comentários para identificar cada cenário. Esse é um algoritmo simples e didático, por isso pode parecer exagerado colocar esses comentários tendo os comandos de interação logo acima do caso. Só que existe uma questão de cultura. Se você desenvolve a cultura de escrever comentários, você vai escrever comentários sempre que possível, pois o comentário te ajuda a lembrar ou a entender cada parte do seu código. Quem tem a cultura de escrever comentários sofre menos que outros programadores na hora de dar manutenção no próprio código. É muito comum em grandes empresas o programador participar de vários projetos. Daí, quando alguém procura ele para tirar uma dúvida, ele simplesmente não consegue lembrar ou entender o próprio código. Por isso, comente o seu código sempre que possível. A segunda novidade está no uso de blocos de comando.
Em todos os exemplos que fizemos até agora, a estrutura caso tinha apenas um comando para cada possível cenário. Quando se tem apenas um comando, não há necessidade de se criar um bloco de comandos. Você pode até criar, como fizemos aqui no senão, mas não é obrigatório. No entanto, o uso do bloco de comandos é obrigatório quando você tem mais de um comando. Aqui nós temos 2 comandos de atribuição para cada cenário. Por isso, esses comandos foram colocados dentro de um bloco em todos os cenários mapeados. Essa regra de criar um bloco sempre que tiver mais de um comando é geral. Ela vale para todas as estruturas. Sempre que você tiver mais de um comando, você vai ter que criar um bloco de comandos, beleza? Bem, sobre esse procedimento é isso. Ele irá preencher as variáveis globais de acordo com a resposta do usuário. Se o usuário informar um valor fora das opções dadas, o sistema irá disparar um erro informando que a resposta é inválida. Agora que este procedimento está finalizado, vem uma pergunta simples, com uma resposta simples, mas que tem muito gafanhoto que faz questão de errar. Onde nós iremos chamar esse procedimento? Assim ficou o nosso programa após a codificação do procedimento identificar o usuário. Por motivos óbvios, eu suprimi o código do procedimento. Então, vamos à nossa pergunta, onde nós iremos chamar esse procedimento. Qualquer pessoa normal falaria assim, antes do comando calçar meias. Sim, é exatamente isso, antes do comando calçar meias. Se eu preciso preencher as variáveis antes de calçar as meias ou os sapatos, então eu tenho que executar o procedimento identificar o usuário antes desses procedimentos. Isso é lógica de programação, pura e simples. Por enquanto é isso, gafanhoto. Essa aula pode ter parecido curta, mas ela foi apenas a nossa primeira aula sobre procedimentos. Nós ainda temos muita coisa para explorar e o algoritmo calçar sapatos é ideal para explorarmos todas as possibilidades que esse recurso nos oferece. Então, até a próxima. Beijo, fui.